Olá pessoal, hoje vamos começar o Conecta Ribeirão. Fui convidado para apresentar hoje com o meu amigo aqui, André Francisco Ignacio. O Conecta Ribeirão, ele veio para trazer assuntos de interesse da população de Ribeirão Preto com pessoas, personalidades da nossa cidade que trarão informações de muita importância para a nossa sociedade. Bom, André, você é diretor regional da Ciesp, mas antes disso, você fundou junto com o seu pai e com a sua irmã a Santec. A Santec lá em 2004, eu lembro, pessoal, eu sou amigo do André, mais conhecido como Ig pelos amigos, né? Há muitos anos, e daquele sonho se tornou uma das maiores empresas de soro do país. Conta a sua história, a história da Santec, dessa empresa que nasceu em Ribeirão Preto, está aqui até hoje. Eu sei das batalhas que foram por vocês, da família, para manter a Santec viva. Agora a palavra está com você. Vamos fazer um bate-papo bem legal da sua história. Também vamos falar da Ciesp e também do que você vê como empresário e como ativista do setor industrial, como um futuro para a indústria em Ribeirão Preto. Então a bola está com você agora, André. Conta sobre a Santec para a gente. Olá, Gobi. Muito feliz por estar aqui. Quero agradecer primeiramente o convite e falar da indústria a gente está acostumado, né? Toda hora, como diretor do Ciesp, tem que falar. Eu também sou presidente da Abrasp, que é a Associação Brasileira... tinha esquecido também, eu não lembrei que você era presidente de outra instituição. Inclusive estávamos em Brasília agora no nosso congresso anual e cheguei ontem. Então, falar da indústria eu estou acostumado. Agora, falar de mim, né, ou da própria história da Santec, eu não estou. Então, vou estar debutando aqui. Acho que é a primeira vez que eu fui convidado para falar disso. Então, vai ser um bate-papo bastante interessante. Vai ser legal falar daquela trajetória desde 2001, quando o negócio foi idealizado. Você ainda estava na faculdade, eu me recordo, você estava em São Paulo, se formando em administração de empresas, né? Exato. E aí teu pai teve esse projeto, né? Exato, eu estava na faculdade também trabalhando, né? Fazendo estágio na Mercedes-Benz do Brasil, onde foi legal, fazia faculdade de administração. E ali fui ganhando experiência, né? do mundo business, do mundo corporativo, para poder depois entrar nessa jornada do empreendedorismo, onde eu cheguei em 2003 e a empresa praticamente começou a rodar mesmo em 2004, 2005, né? Um setor muito regulado, a fabricação de medicamentos. Então, ali em 2005 dá para dizer que virou empresa mesmo, né? Ali começou essa trajetória. Vocês eram 3 galpões na época ou era um galpão começou pequeno, né? Ou seja, o negócio praticamente em uma base. E depois foi expandindo, 2, 3 bases, né? Foi crescendo, porque a construção do negócio ela se baseia no que a empresa faz internamente, né? E também naquilo que a gente consegue oferecer de vantagens para o mercado, né? Senão o negócio não cresce. E o mercado foi demandando e desde lá, então, dá para dizer que estamos, mesmo antes das dificuldades que a gente enfrenta, está crescendo continuamente. Projetos avançados de expansão, modernização e construção de novas linhas também. Vender para o poder público ou para o privado, qual a diferença? Vender para a iniciativa privada é melhor, né? É um negócio mais previsível, ele tem mais repetibilidade, porque as demandas são menores, né? Mas elas são constantes. Já no nosso setor de medicamentos, o poder público trabalha, obviamente, através de licitações, e são vendas maiores, né? São atas anuais. Então, são demandas grandes em um mesmo momento e nem sempre o poder público, né? Existem lugares onde o poder público há 50 anos é bom pagador e existem lugares onde há 50 anos ele é um mau pagador, né? Então, essa estratégia de venda ao poder público, as empresas industriais hoje, elas deixam mais para quem está na ponta, né? Que são os distribuidores, eles têm mais conhecimento, né? De prefeituras. E a empresa, diretamente em licitações, atua mais nas federais e nas estaduais. Mas também é uma parcela pequena, né, do nosso faturamento. Você tem esse número? Eu não sei se você tem esse número na mão. Eu sei que você é o diretor comercial lá da Santec. Quantos clientes vocês têm dentro da Santec hoje? No mundo privado hoje, entre hospitais, mais de 100 clientes. Nas distribuidoras, mais de 200
que atingem aí praticamente todos os hospitais e clínicas do Brasil, né? Nossa atuação é desde lá do Rio Grande do Sul até Roraima, né? Eu tava a gente atende comentando, o Brasil inteiro e viajamos bastante também. eu estava comentando, só para quem tá assistindo agora, antes da gente começar a gravar, eu tive um episódio uns 2 meses atrás, uma pessoa falou assim, você tem que colocar, ela era de fora, era de Belo Horizonte, você precisa colocar um soro no teu nariz para melhorar, porque eu tenho alguma dificuldade, você também tem, né? E na hora que ela veio me trazer o soro para colocar na Gaze, eu olhei e era da Santec. Falei, eu vi nascer essa empresa. Que orgulho. Né? É um orgulho. Acho que é um orgulho nosso, da família, de vocês e de Ribeirão Preto também, da nossa região. É o patrimônio hoje da cidade e não é tão falado, né, André? A indústria ela é um setor meio no canto dela, né? Eu costumo brincar. A gente, inclusive na pandemia, conseguiu continuar rodando, né? A indústria é um circuito fechado, é um parque interno, né? E a indústria ela não é muito ligada à terra, né? Então, diferentemente das empresas comerciais e de serviço, a indústria ela está localizada aqui em Ribeirão, mas ela poderia estar em outro lugar, já que o campo de atuação é todo o território nacional. Mas por questões familiares, né? Da própria história da família, de estarmos sempre, né? Em Ribeirão, ao redor de Ribeirão, estamos aqui. E a indústria de saúde em Ribeirão é muito forte. Tanto que são 3 empresas, né, que fabricam soro em Ribeirão Preto. Acho que nenhuma outra cidade do Brasil vai ter essa quantidade. E são empresas líderes. É o maior polo de soro do Brasil. Sim, Ribeirão Preto. Sim, são empresas líderes, né? Não são empresas que são meros coadjuvantes. Então, temos uma força muito grande da nossa entidade. Até um exemplo, né? Eu sou o atual presidente, o presidente anterior também era de Ribeirão Preto. Então, quem que era o presidente? É o André Alimeri, André, da JP Pharma. Também foi da Ciesp, né? Também foi. Temos um caminho parecido. E o André também é um grande líder, né, das entidades, do setor, uma empresa de mais de, talvez, 50 anos com certeza, né? Talvez próximo de 60 anos de atividade da JP, sempre em Ribeirão Preto. Olhando para trás, 20 anos atrás, e chegando agora, você acredita que o sonho de vocês, como família, quando fundaram a Santec, vocês chegaram no que vocês queriam ou não? Chegamos, né? Talvez até um pouco além. Só que a realização é sempre um alvo móvel, né? A gente, quando chega no objetivo, sempre começa a traçar os próximos, né? E os planos são avançados, os investimentos estão bem pesados, né? Nós estamos vindo de um momento muito bom da indústria farmacêutica, né? Como um todo, principalmente aí nesse nosso nicho de mercado. Então, temos que pensar em expansão. A gente precisa essa força, né? Ou seja, o negócio não pode crescer artificialmente, né? Porque ele quer crescer. Você precisa aproveitar as alavancas que estão disponíveis ali para fazer esse crescimento. Quantos funcionários vocês têm hoje em Ribeirão Preto? Hoje, na faixa interna, né, em Ribeirão Preto, na faixa de 120 a 130 funcionários, né? Passando a mais de 150. Muitos farmacêuticos. Sim, é uma mão de obra super qualificada, né? Esse é o benefício que a indústria traz para a sociedade. Eu posso dizer que mais de 10% ali do quadro são de farmacêuticos, talvez próximo a 20% do quadro, ou talvez até mais, são profissionais com curso superior. E esse é o mantra da indústria, né? A indústria é o setor da economia que mais gera emprego qualificado. A indústria é responsável por 2/3 do investimento em inovação do país e, principalmente, é o setor da economia que mais gera valor agregado. Um valor adicionado de 2,3 que a indústria coloca na economia, né? Então, para cada real que a indústria fatura, ela permeia mais 2,3 reais para o restante da economia. Então, é o setor que mais beneficia, né? O crescimento até dos outros setores. Eu digo que, eu sempre falo, na lei de parcelamento e usurpação de solo, que nós conseguimos aprovar no começo do ano de 2023, não teve nenhuma pressão por parte política ou da sociedade civil no sentido de não criar mais áreas para a indústria. Então, eu percebi que era uma lenda urbana, né? E foi um ato de coragem também, né? Porque a indústria, vamos ser sinceros, né? Muitas vezes ela é mal vista, até pelo poder público. Nós costumamos brincar lá no Ciesp que quando você fala o termo indústria, vem na cabeça de todo mundo aquele telhadinho com a chaminé soltando fumaça. E não é assim, não, né? Não é, porque hoje a maioria das indústrias são neutras, né? Não existe um setor que seja tão regulado igual o setor industrial. Então, a indústria séria, né? Essa indústria que
se insere na sociedade com compromisso de responsabilidade social e com a sociedade, ela quer ter todas as licenças em dia, ela quer estar trabalhando formalmente, né? Eu falo de uma maioria, até como diretor regional do CIESP. Então, a indústria como setor mais regulado, ela é também o que tem maior compliance, ela é o que cumpre mais requisitos, né? Eu costumo falar que quem passa em frente à nossa empresa, algumas vezes vai pensar que é empresa de bandido, né? Porque a gente recebe lá viaturas diversas, CETESB, Vigilância Sanitária, Polícia Federal, mais recentemente agora Polícia Civil, mais recentemente também o IBAMA. Então não para de encostar a viatura lá, né? A nossa atividade ela é super regulada e a indústria no geral está sempre sendo fiscalizada. E isso ajuda, claro, essa conformidade toda faz com que a indústria de fato só traga benefícios à sociedade, né? Sem mais aquela imagem do telhadinho com a chaminé soltando fumaça. E vocês nasceram ali na Lagoinha? Na Lagoinha. Eu não sei hoje, faz um tempo que eu não passo lá. Por fora não dava para ver nem que tinha uma indústria tão grande como a Santec. A área é grande, né? São 6 mil metros ali, ou seja, uma produtividade alta. A indústria ela foi se miniaturizando, a gente fala, né? As máquinas industriais estão cada vez menores, mais eficientes e a automação é a bola da vez, né? Hoje a indústria para sobreviver no mercado ela tem que investir em tecnologia, em inovação e o lado ruim disso, claro, a indústria com certeza é verdade quando se fala que ela é cada vez menos empregadora. E também ela ocupa cada vez menos espaço, né? Mas da mesma forma o espaço teve que crescer, porque o quantitativo de produção da empresa cresceu muito. E essa distribuição... Ao longo dos anos. Nós falamos hoje em 20 milhões de unidades produzidas, né? Então é uma quantidade robusta, parruda. A gente fala de um mercado de 60 milhões no Brasil, então 1/3 está dentro da nossa capacidade produtiva. Agora vamos falar da Ciesp, né? Eu conheço o André já faz mais de 20 anos. E a gente sempre foi muito comunicativo. E a gente tinha aquele sonho, né? A gente ia em bares quando era mais jovens e tal. E eu estava me formando em advocacia, né? Em direito. E o André em administração. Mas a gente tinha aquela veia política, né? O André sempre gostou, como eu, da vida política. E aí foi um orgulho para todos nós amigos, né, do André vê-lo voltar e virar o diretor regional da Ciesp. Conta pra gente aí tive como que é que foi. participar de uma eleição, finalmente, né? Não tem como correr, né? Principalmente nessa questão empresarial. Conta pra gente aí como é que foi essa entrada como diretor regional. Eu sei que o dia a dia, numa entidade pública, né, mesmo que seja patronal, ela te consome e atrapalha um pouco o dia a dia como empresário, né? Conta pra gente aí como é que foi. Não tenha dúvida, né? Atrapalha sim, mas também ajuda bastante, né? Quando nós começamos São pessoas, né? Eu falo que são pequenos grupos, né? Até para te incentivar a entrar nessa vida do associativismo. Mas eu comecei muito cedo, né? Do mesmo jeito que o Gobi nos orgulhou, né? Hoje nós estamos vendo você... Já foi secretário do Meio Ambiente, agora vice-prefeito, secretário do Planejamento e aquelas conversas renderam, né? Sim. Eu sempre me espelho em você, eu comecei um pouco mais tardiamente, né? Mas também sempre tendo você como uma referência, né? De que o mal é a ausência do bem, né? Então, a gente reclamamos muito, às vezes, nos sindicatos patronais, nas associações, de quem está nos representando. É muito difícil. Eu sempre falo que eu entrei para disputar a eleição em 2020, que eu gostava do bastidor, porque não adiantava ficar no sofá reclamando, né? Esse político não faz nada. Se você tem alguma coisa para mostrar, você tem que ir lá e fazer. Se você tem a oportunidade de prestar serviço para a sociedade e fazer diferente do que você critica, você tem que ir lá. E eu vi que você também foi nesse caminho. Jovem, é um dos mais jovens, né, a assumir a Ciesp aqui em Ribeirão. Sim, com certeza. E apesar disso, eu já estava lá há 16 anos, né? Comecei a frequentar a Fiesp e a Ciesp. Na verdade, a minha vida no associativismo começou cedo, né? Quando eu entrei na faculdade no ano de 2000, ainda não possuía diretório acadêmico, empresa júnior, né, de consultoria, apesar de ser uma faculdade de administração, porque era uma faculdade nova. E nós fundamos, né, a empresa júnior de consultoria da faculdade sem saber nem o que fazer. Eis que ficaram sabendo, e lembro como se fosse hoje, né, fomos convidados para uma reunião da FEGESP, que era a Federação
das empresas júniores do estado de São Paulo, que ia ser realizada lá na PUC, em São Paulo. E fomos para lá, eu e os 2 colegas, né, que estávamos juntos nessa empreitada. E chegando lá na PUC, encontramos, né, conhecemos ali todas as outras diretorias de empresas júniores da cidade de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, uma das do mundo. Então, estamos falando ali de 30 empresas juniores, com certeza, né, mais do que isso. E parece que ali todos os nossos problemas se acabaram, né? Todas as dúvidas foram resolvidas, conversamos, né? Pegamos informações, pegamos dicas com todos os colegas que estavam lá e nos ensinaram aquilo que a gente ia levar talvez 2, 3 anos para descobrir sozinho. Já ia né? acabar a tua passagem na faculdade. Né? Pois é, e ali eu falei, poxa, esse negócio do associativismo é bom, né? Eu vim aqui, ninguém me cobrou nada e saímos sabendo de tudo, né? Um dos dias mais felizes aí da vida, né? Eu falei, pô, facilitou. E ainda conseguimos construir um network que veio nos ajudando, né? Estávamos nascendo, já tinha gente muito experiente nesse segmento, então ali me despertou essa paixão pelo associativismo, tudo que ele pode trazer para o empresário, para a iniciativa privada. E então, logo nesse ano que você falou, 2004, 2005, eu já associei a empresa no Ciesp Ribeirão Preto. Também logo de princípio, meu pai também teve uma vida longa no associativismo, né? Essa entidade que eu presido hoje, que é a Abrasp, ele foi o primeiro presidente lá em 1987. Pô, tá que nem aqui em Ribeirão, né? O prefeito Duarte Nogueira lá atrás agora fez o filho. Tá que nem isso, associativismo. E fez um bom prefeito, né? Ou seja, eu acho que quando a gente tem referência familiar... O fruto nunca cai longe do pé. Exato. Então a gente tem essas referências, né? Do mesmo jeito que o prefeito Nogueira tem essa referência de fazer o bem feito, né? De não querer ser pior que o pai, né? Virar uma referência negativa dentro da família, talvez isso tenha empurrado ele a fazer uma gestão superior, né? E acontece igual na iniciativa privada, né? A responsabilidade é grande, nós como sucessores, tanto na empresa quanto nas entidades, né? A gente tem um nome de família a zelar, né? Tem um nome a carregar e a gente quer carregar esse bastão da melhor forma. E no associativismo é isso, o Ciesp é uma entidade heterogênea, temos associados aí todos os industriais de Ribeirão Preto que tenham expressividade, é uma entidade cujo slogan é ninguém é tão grande que não precise e ninguém é tão pequeno que não possa. Isso quer dizer que o Ciesp tem mensalidade ali para todos os bolsos, né? Desde que você seja industrial ou alguma empresa que tem interesse no setor, pode procurar o Ciesp que você vai ser associado. Já faz seu jabá. Se tiver alguma indústria que possa participar do Ciesp, pode ter certeza que o Ciesp vai defendê-los. O Gobi sabe disso, né, Gobi? Nós somos chatos, viu? Sim. Com o poder público, com a iniciativa privada. Certa vez você me convidou para um almoço com outros membros do Ciesp e conversando lá, eu percebi que a Ciesp e a Fiesp São Paulo também, ela se movimenta, né? Hoje nós temos uma guerra, muitas pessoas não sabem disso. A indústria chinesa veio para arrebentar com a nossa indústria aqui no Brasil. E a Fiesp e a Ciesp tem um setor de inteligência. Eu estava conversando com os outros empresários lá, eles começaram a me contar e eu percebi a importância que é a Ciesp e a Fiesp, não só para o setor, é para o Brasil. É para o Brasil. Você tem que gerar renda, gerar emprego, é o que você falou, isso aí volta para a sociedade. Né? Exato, se você tem uma indústria forte, qualquer lugar do mundo, quem tem indústria forte vai para frente. Apesar que em Ribeirão Preto, a nossa base da nossa pirâmide, ela é comércio e serviço, cerca de 82%. A indústria vem com 11 ou 12. Isso, perfeito. A construção civil está com 7, 8. A gente acredita que com a nova lei de parcelamento solo ela tenda a crescer e a gente espera também que tudo isso que eu fiz como secretário de planejamento, trabalhamos com a nossa equipe técnica, que é brilhante, com o apoio também do prefeito, Duarte Nogueira. Eu falo que não é o governo Duarte Nogueira, é nosso governo, né? Exato. Eu sou sócio dele minoritário. Exato. Nós estamos avançando no sentido de tentar fazer com que a indústria vire uma realidade. Agora, mudando de página, o que nós podemos fazer para ajudar, não só como poder público, mas como sociedade civil, fazer a indústria ser mais ainda grande em Ribeirão Preto, trazendo emprego e renda. Agora, a palavra é com você para provocar, né? Podemos falar até do polo de saúde que teve na semana passada aqui, e a gente espera muitas coisas também do governo do estado, né, André? Com certeza. Você citou essa participação da indústria, né, no PIB de Ribeirão Preto entre 10% a 12%.
Nós podemos chegar a 20%, Pode, 25%. porque esse, coincidentemente, é o número brasileiro, né? A indústria participa entre 10% e 11% do PIB do Brasil, já foi quase 30% no passado, então é inegável que houve uma desindustrialização do país, só que continuamos responsáveis, né? O setor industrial continua responsável por pagar quase 30% dos tributos no Brasil, né? Então, daquilo que é arrecadado no Brasil, 30% foi a indústria que pagou. Então, essa divergência, né, entre o que ela representa do PIB e o que ela paga de imposto, não tenha dúvida que é a maior encruzilhada, né? Ou seja, fica pesado para o setor. Isso não é à toa, como a indústria é o setor mais formalizado, a Receita Federal pesa mais na indústria, ela é o elo da cadeia. Por exemplo, eu pago substituição tributária, eu recolho o imposto. Quando eu vendo para o distribuidor, eu recolho o imposto dele e ele paga para mim. Ou seja, é uma ferramenta inteligente para evitar sonegação. Agora, com essa modernização, tecnologia da informação, existem outras ferramentas tão eficientes quanto que poderiam tirar esse malfadado Instituto da Substituição Tributária. E aí vem a reforma, mas acho que isso é papo para 2 programas desses, né? Não daria... E a reforma é para daqui 3, 4 anos, né? Ela não vai começar a ser aplicada. Mas o que a gente pode fazer? O que o governo do estado pode fazer? O que a prefeitura... Eu acho que a prefeitura já começou, fez um golaço, na verdade, né? Eu até peço desculpas do tanto que nós somos chatos. Com você no trato do plano diretor. Eu acredito que a sociedade civil ela tem que ser arguir mesmo, perguntar, porque eu tive muitos empresários, André, que reclamaram um pouco da lei de parcelamento, mas ao mesmo tempo, quando você chamava para conversar, o que precisa mudar? A maioria não sabia. Não, e vocês chamaram para conversar, isso aí nós somos prova. Né? Não teve, eles não têm o conhecimento legal. Na verdade, eu acho que Ribeirão Preto ela foi crescendo lá atrás sem planejamento. Sim, com certeza. Tentou fazer com o plano diretor de 2018 e agora com a lei de parcelamento, em 2023, uma mudança, né, de paradigma e fazer uma cidade mais democrática. E muito correta, né? Em que pese essas dúvidas, né? Alguns reclamaram, outros elogiaram. Acho que ninguém discute que a evolução foi muito grande. Ou seja, comparado com aquilo que a gente tinha, é muito melhor. Você vê a Lagoinha. A Lagoinha, Parque Industrial da Lagoinha. Fomos invadidos. Ele foi fundado para ser indústria. E hoje, a lei veio para organizar isso. Um monte de predinhos, de casas encostaram ali licença, e atrapalhando e até fazendo queixas no Ministério Público para tentar fechar as empresas que estão lá. Então a gente tem que ir no cerne da questão, no nascimento do bairro, e a gente fez essa mudança depois de muitos anos. Né? Isso foi muito bem feito porque não era respeitado no passado, né? Aí gerou de fato todos esses conflitos, né? Agora... Fazendo um paralelo, é como se fosse o aeroporto de Congonhas, né? Quem sobe lá no restaurante do último andar de Congonhas tem um quadro gigantesco lá com a foto do aeroporto. Eu acho que o prédio ou o imóvel mais próximo ao aeroporto de Congonhas, quando ele foi fundado, era na Avenida Paulista. Então, depois... mesmo o nosso Leite Lopes aqui também. Exato. Vai se construindo, vai chegando perto do aeroporto. Também fizemos um bloqueio, né? A lei de parcelamento hoje, ela trouxe um bloqueio ao entorno do Leite Lopes. Foi ótimo, eu acompanhei. Quem construiu casa, construiu. Quem não construiu, não vai poder mais. Eu acho que esse é o fator. A gente não consegue mudar o passado, mas o presente e o futuro consegue. O plano diretor e principalmente a lei de uso e ocupação do solo são muito bons, né? Perto do que a gente tinha anteriormente, é indiscutível. Eu falava isso com os empresários, fizemos várias reuniões internas lá no Ciesp e muitos criticavam e no final ninguém mais estava criticando. Eu falei, então é sinal que foi bom. Essa estrada aí foi bem percorrida, né? Porque ninguém mais critica, ou seja, aí o assunto vai saindo da pauta. Ele foi pauta, né, durante tanto tempo e de repente, mesmo antes de aprovar, ninguém já falava mais nada. É sinal que acho que estava todo mundo satisfeito, correndo atrás de outro problema para resolver. André, e a guerra fiscal? A gente vê um exemplo hoje numa cidade mineira, uma cidade que não tem infraestrutura nenhuma, não tem aeroporto, e nosso aeroporto agora vai virar uma realidade, já protocolaram com a gente. Ele já é bom, né? Comparado com essa cidade mineira aí... Mas a Voa São Paulo protocolou na semana passada a ampliação do aeroporto. Nós estamos verificando como vamos fazer, né? Temos a questão legal. Quase todos os prédios do estado de São Paulo, dentro de Ribeirão Preto, não tem aprovação nenhuma. A legislação manda aprovar. Então, nós estamos num momento que fazer correto, que nós não podemos, mesmo que foi feito errado no passado, agora é hora de corrigir. Montes Claros, não tem infraestrutura nenhuma.
Não E tem as água, indústrias- não tem água, aeroporto, não acho tem que não, nada. ao que me consta, não tem uma rodovia de pista dupla que chega Como lá virou aquilo tudo, André? por uma simples canetada de benefício fiscal. Foi reduzido. O pacote, claro, ele não se restringe a isso, ele é mais amplo, mas você tem que ter um gatilho de disparo quando você quer atrair o investimento privado e a indústria, que geralmente é redução quase integral do ICMS, que é o imposto que mais pesa na Que é do atividade Estado, industrial, né? e é atribuição do Estado. Lá Apesar que a prefeitura, ela recebe parte Parte desse disso. ICMS. É, Também ambos faz têm que parte da abrir mão, receita. né? Vamos fazer justiça também. Agora, lá atrás, na década de 90, o governador Marconi Perillo, lá em Goiás, fez o polo farmacêutico de Anápolis. Anápolis hoje só tem um problema, você não encontra mão de obra qualificada, né? Não tem farmacêutico suficiente. E nós temos aqui em Ribeirão Exato, Preto. Ribeirão é uma cidade de infraestrutura invejável e um polo educacional, um polo de saúde absurdamente grande Temos e a FATEC, competente. temos a ETEC também. Tem tudo aqui, né? Então, assim, claro, uma cidade igual Ribeirão Preto não precisa dar um benefício, um estado igual São Paulo também, não precisam dar um benefício fiscal do tamanho do de Montes Claros, né? Aquilo foi feito, de fato, para desenvolver uma região muito pobre do estado de Minas Gerais. Embora o Romeu Zema gosta de dar benefício à torta e à direita para todo lado, né? Eu acho que ele visualizou que a mineração não vai ser mais A mineração, ela é finita, né? Ela vai acabar. finita, e Minas Gerais tem problemas muito sérios, né? Que as minas lá são todas a montante, né? Ou seja, é aquela tecnologia que de fato é mais E arriscada. depois de tudo que aconteceu, né? O problema de Mariana. Pressionou. Então, assim, a Vale, todo mundo sabe, ela em Carajás hoje, com uma operação em um local, ela é maior do que em Minas Gerais inteira. Então, isso aí também traz um benefício. A Vale do Rio Doce tem um porto lá que tem o terceiro calado mais fundo do planeta. Então, a empresa que mais paga impostos em Minas Gerais tem planos para outro estado, né? Não para Minas. E o Romeu Zema, já é de sabedoria do governador Tarcísio também, ele passou a dar tiro em São Paulo, né? Ele está tirando a indústria. Eles mesmos dizem que o cara dorme em São João da Boa Vista, acorda, vai trabalhar em Extrema, vai trabalhar nas cidades mineiras ali do outro lado da fronteira e volta para o estado de São Paulo para dormir, para ficar em casa. Quando você está na Fernão Dias, você sai ali de Atibaia, vai para Extrema, você começa a ver até Copenhague. É a cidade que eu mais faturo nota fiscal. Como eu tenho uma Podemos fazer predominância... jabá aqui também, né? Não tem problema não. Eu tô como convidado aqui, vai que o... Tenho que perguntar, né? E a cidade que eu mais faturo para distribuidora é Extrema, né? Ou Cambuí, que Extrema ficou pequeno para esse de empresa, Cambuí é a cidade vizinha E a geração de emprego, renda é é fantástica. alta, porque você está tirando nota fiscal. Por mais que tenha benefícios grandes, né? O governo não tinha essas empresas, elas estavam em São Paulo. Ao passo que elas mudam para Minas Gerais, elas vão passar, mesmo que tenha um benefício, vamos supor, de 80%, 20% fica para Minas. E o que vocês veem como Ciesp, Fiesp no sentido do governador Tarcísio? Ele vai mexer nisso? Nós sabemos que hoje a reforma tributária, acho que vai ter um programa aqui, eu quero participar, viu? Já estou convocado. Já está se para convidando. falar sobre a reforma tributária. Nós sabemos que ela vai acontecer. Já passou na Câmara, vai estar no Senado, deve voltar para a Câmara, porque não vai. O Senado vai acabar equilibrando. Mas era necessário algum tipo de incentivo por parte do governo do Estado para tentar manter as empresas que nós temos, não perder aquela história, né? Segurar a sangria. Eu acho que você pode e atuar tentar nas duas atrair. pontas. Sei lá. Hoje eu sou presidente do conselho da Supera, né, da FIPASE, e a gente percebe que muitas empresas foram incubadas lá e saíram daqui. Hoje eu fico bravo com isso, viu? Hoje nós temos um trabalho no sentido de segurar. Hoje tem mais de 100 e já está empresas. claro, né? Foi só fazer esse trabalho, ou seja, eles entenderem, muitas vezes o que o empresário quer, da prefeitura de Ribeirão Preto principalmente, é aquele carinho, né? Ser ouvido, é entender que ele está num lugar onde ele é querido. Você faz parte do conselho lá, de vez em quando eu te vejo online, nunca vai lá presencialmente, eu gosto de reunião presencial. Nós percebemos que a população de Ribeirão Preto, às vezes até por um problema de comunicação da prefeitura, do Supera Park, não tem noção do que é o Supera Park. Tá, e se tiver... Que é fantástico. Eu tenho um carinho muito grande por aquilo ali, porque eu acompanhei desde que era na casinha lá no Boulevard, né? Aí, de repente, vem o Supera Park, um investimento absurdo, né? E que muito bem feito. Pura, né? Aquilo lá é melhor do que as fábricas privadas que a gente tem, né? Você tem shaft para tudo, né? Energia elétrica, pneumática... Quem reclamar daquilo ali está reclamando de barriga cheia, né? É um baita parque tecnológico e
só agrega para Ribeirão, e o desafio é esse que você falou. Nós temos associados que estavam lá em Cubás, cresceram um pouco, e nesse cresce um pouco, começa a procurar terreno em Ribeirão, começa a tentar se desenvolver na cidade, vem aquele prefeito da cidade menor e fica sabendo, aí ele estende todo o tapete vermelho. O caso de um colega, por exemplo, foi para Santa Rosa do Viterbo. Não que não possa estar lá, uma cidade aqui da região, uma cidade boa, mas eu acho que Ribeirão agora passou a fazer um pouco do mesmo, viu? Nesse último mandato aí vocês estão com olho, né? Que isso aí possa ser bom para o município. Anteriormente a gente tinha bastante dificuldade. Agora eu vou te provocar. André, Francisco e Ignácio, o que você enxerga para daqui 10, 20 anos a indústria em Ribeirão Preto? Eu enxergo ela num número que você comentou anteriormente, ou seja, eu tenho certeza que com facilidade, se nós tirarmos as amarras que estão no caminho e puxarmos as alavancas corretas, a indústria de Ribeirão Preto pode estar acima de 20% do PIB do município, ou seja, ela pode dobrar. Principalmente nesses incentivos mais recentes de organização da sociedade empresarial. Por exemplo, nós somos um polo da saúde, né? Semana passada fizemos um evento do próprio CIESP, junto ao Governo do Estado, Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, como se fosse da criação do polo da saúde, né? Eu não acho que é criação, eu acho que é uma formalização de algo que já existe. E um incentivo para que isso se torne realidade. E o governo precisa ajudar. Eles trouxeram, né, algumas intenções de ajuda, nós vamos brigar por outras, né? Ou seja, a gente acha sim, você tinha perguntado anteriormente, que São Paulo não pode ficar passivo perante a guerra fiscal, também não ficou nesses últimos tempos, né? São Paulo nunca andou na frente, mas tentou fazer alguns contragolpes. Eu não posso reclamar porque no meu próprio segmento, toda vez que nós buscamos o governo estadual, isso primeira vez em 2002, o ICMS era 18, foi para 12, acho que foi para 15, depois desceu a 12 mais para frente, e aí já comigo participando, em 2014, conseguimos trazer de 12 para 7. Então, meu amigo, é isso aí. Vamos ter que terminar agora, 30 minutos de conversa. Foi um prazer. Eu espero que daqui 10 anos a gente volte a conversar e ver o que aconteceu nos 20 anos da Santec, essa maravilha de empresa que aconteceu em Ribeirão Preto, que é uma realidade, uma das maiores do Brasil, que a nossa indústria, eu sendo secretário de Planejamento, planejei isso junto com vocês, o CIESP, você, a diretoria da CIESP, ver essa realidade da indústria em Ribeirão Preto crescer. E daqui 10 anos nós vamos comemorar, vamos olhar para trás, já vamos ficar velhinho aí. Então, mas com certeza nós vamos comemorar, sim. Eu acho que está sendo plantado. Eu nunca vi o poder público tão alinhado com os objetivos, né, da iniciativa privada. Vocês deram abertura, aí pode cobrar um pouco da iniciativa privada também, porque nós temos que fazer a nossa parte nesse crescimento. Obrigado, André, por ter disponibilizado esses minutos aqui para falar da Santec, falar da CIESP, falar do futuro da indústria em Ribeirão Preto. E obrigado também a todo mundo que nos assistiu e disponibilizou esses minutos para ver a paixão que é a indústria por Ribeirão Preto, que vai fazer essa cidade crescer ainda mais pela frente. Obrigado, André. Obrigado, Gomes. Estamos à disposição.